Bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar hoje uma série de estudos bíblicos e vamos ler o livro do início da Bíblia, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo de número 1, nós vamos estudar aqui esse livro de forma panorâmica. Diz assim: o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Eu acho que você entende que Gênesis significa começo. É uma palavra conhecida, porque é uma palavra mencionada do grego, e a palavra hebraica para esse livro se chama Bereshit, que quer dizer começo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ficar somente neste versículo e nós vamos mostrar aqui algumas coisas no quadro a respeito do ato da criação. Nós lemos Gênesis um. Eu creio que aí dá para você entender. Gênesis 1:1. A palavra no princípio. No princípio. Você pode colocar aqui também começo. Começo. Ou início. Início de tudo. O livro de Gênesis ele começa com uma série de narrativa. É um livro que começa com uma narrativa. Essa palavra no princípio é uma palavra narrativa, porque o escritor ele está fazendo uma narrativa do início de todas as coisas. Ele está contando a narrativa da história do começo de todas as coisas. Ele não está falando aqui somente do começo do mundo, do planeta, da Terra. Ele está falando do início de todas as coisas. Então a palavra no princípio aqui está falando de muito mais além do que o princípio do mundo. Está falando do princípio do universo, do princípio, talvez, daquilo que a gente pode chamar como infinito e eternidade. Então isso é a narrativa para a palavra no princípio. Não está falando meramente só do início do mundo, está falando do começo de todas as coisas. E é bom nós entendermos que Deus não se encaixa nesse versículo, nessa pequena palavra princípio, porque Deus é um ser eterno. Então, se Deus é um ser eterno, isso significa que ele não tem princípio e nunca terá fim, porque ele vive, ele reina para todo sempre. Então, o início do livro de Gênesis é a base da narrativa do princípio de todas as coisas. Então, quando o escritor diz no princípio, ele está falando
no princípio de tudo que existe na terra e fora da terra, Deus criou todas as coisas. A outra coisa, no princípio, tudo bem, a gente pode apagar aqui o que eu acabei de escrever, que é a palavra no princípio. Versículo 1 diz, no princípio criou. Criou. A palavra criou os céus. Você pode notar que a palavra céus aqui não é uma palavra única, ela está no plural, os céus, aqui está o universo. Criou os céus e criou a terra. Terra planeta existente ou físico. Terra criou céus. Céus vai muito além do que o céu que nós costumamos ver na atualidade. A gente costuma sair e quando viajamos nós costumamos olhar sempre para o azul constante do céu durante o dia. À noite, normalmente, o céu ele não tem cor azul, porque a noite se torna numa densa treva. Na realidade, o que se reflete no céu durante o dia é o azul daquilo que Deus havia criado na terra, que é o mar. O mar, as águas refletem a cor do sol para o céu. Por isso o céu, durante o dia, é um imenso céu azul, porque é um reflexo do que Deus criou através do da terra física, do planeta. No princípio, quer dizer, no início de todas as coisas, criou. A palavra criou tem um sentido muito forte, porque criar aqui, ele cria a terra, ele cria os céus, ele cria a terra, e a palavra hebraica para a palavra criou aqui é bara. Bara é a palavra hebraica para criou. Então, por isso que é chamado de Bereshit, e a palavra criou é bara, porque foi criado de matéria não existente. Deus cria a matéria e faz coisas existentes. Agora, o interessante é que nós lemos apenas o versículo 1 do livro de Gênesis. E o versículo 1 do livro de Gênesis fala automaticamente sobre isso aqui. Eu não estou aqui fazendo um estudo tão detalhadamente do versículo 1, porque a gente tem muitas coisas para falar, e o plano de aula é um plano de 10 a 15 minutos por vídeo, e vai ter uma sequência. Hoje eu ficarei apenas nesses
3 itens. Primeiro, a questão do princípio, a questão da criação e a questão dos céus e da terra. Céus, universo, tudo que há nos céus, estrelas, o Sol, que é uma das maiores estrelas, os planetas, as galáxias, aquilo que você pode ver a olho nu através de um telescópio, isso é os céus. Há um outro sentido para céu, que é o sentido da vida eterna, mas esse é um sentido espiritual para o céu. Mas no sentido material, no sentido físico, céus é tudo que há no universo. Eu botei universo aqui com H, mas não tem H. Universo. Amém? Então a gente vai continuar esse estudo no próximo vídeo e eu convido você para que você compartilhe os meus vídeos pelo YouTube e o Facebook, tá bem? Deus abençoe, em nome de Jesus.